Aí, pode começar então falando assim, teu nome. Sou o João Alberto, faço isso aqui no Gaúcho e estou há tantos anos aí, envolvido, já fui da presidência. Conta um pouco da tua história, depois a gente começa a falar do Gaúcho em si. Tá bom. Me ajeitou reto aí, sou meio torto, né? Tá bonito? Me deixa bonito nesse negócio. Que não é, isso é quase impossível. Bom, falar um pouco da minha passagem então aqui no Grêmio Esportivo Gaúcho. Meu nome então, João Alberto Fernando Mate, sou nascido em Juí, criado aqui nas redondezas do Gaúcho, né? Sempre morei próximo aqui ao estádio e minha passagem então aqui no Gaúcho começou quando eu tinha 13 anos, fazendo parte da escolinha de futebol organizada pelo seu Ademar Campos Bindé. Nós éramos uma turma grande de meninos, né? Aqui na região, nessa lado mais da cidade, pegando o bairro Glória, centro, mas tínhamos gente de fora da cidade também que participava. Se conseguiu naquela época, com essa formação em escolinha, que a gente tem reflexos daquele trabalho que eram basicamente assim, elementar mesmo, de 2 vezes por semana, numa questão quase só de jogar futebol, com algumas orientações táticas, mas que deram muitos frutos, porque muitos daqueles meninos que estavam junto comigo, jogando aqui então na escolinha do seu Bindé, como ela é conhecida, foram profissionais. E muitos deles até com passagens internacionais, seleção brasileira, né? O que orgulha muito a nossa entidade de ter formado, ou pelo menos dado a condição de alguém se formar na posterioridade em outros clubes, né? De seguir uma carreira, então, profissional no futebol. Assim como muitos ficaram também, daqueles que gostam do esporte, no Campeonato Amador de Juí ou da região, e muitos deles até, como eu ainda, brincamos aqui, como podemos ver ao fundo, aos sábados à tarde, aí numa turma aí de acima de 45, 50 anos de idade. Minha passagem, então, começou na escolinha com 13 anos, esse trabalho durou até praticamente aos 17, quando terminou a escolinha. Essa equipe, então, praticamente, por a maioria dos jogadores da escolinha serem estudantes, muitos deles foram para fora de Juí por vestibular, outros por trabalho, todos de família praticamente humilde, né? Todos eles foram seguir a carreira profissional. Mas a gente consegue ter essa história, então, muito bonita, de reencontrar muitos amigos que seguiram a carreira, então, de futebol, e também um orgulho de a gente ter conseguido manter a história do Gaúcho, uma história de 70, já indo para 76 anos, que muitos passaram por aqui, deixaram sua marca, diretoria, desportistas, torcedores, né? Então, assim, para mim, é uma segunda casa. Eu tenho orgulho aqui de estar há mais de 40 anos. Teve um tempo, até por profissional e de estudos, eu não estive aqui no Gaúcho, mas são desses 45, vamos dizer assim, 35 eu estou dentro do Gaúcho quase que todos os dias ou várias vezes por semana, sempre fazendo alguma coisa, sempre envolvido com alguma situação, ou na diretoria do Gaúcho, ou numa história grande nossa de reintegração e posse do estádio, onde não tínhamos futebol, mas nós tínhamos a Associação Gaúcho, né, a entidade, e a gente lutou muito para reaver esse patrimônio, manter a estrutura então do campo de futebol aqui, do estádio, basicamente com receitas
próprias, vamos dizer assim, mensalidades de contribuintes, né? Aqueles que jogam aqui hoje pagam para jogar, tem uma mensalidade para jogar. A diretoria é um trabalho voluntário. O que nós fizemos aqui de arrecadação de recursos com rifas, promoções sociais, jogos de campeonato, que a gente cede o campo para entidades organizarem, o próprio município, onde a gente tem uma receita de copa para fazer manter a estrutura física. A gente conseguiu nesses anos ampliar um pouco a estrutura, a gente tem hoje uma estrutura pequena, mas pelo menos para a nossa capacidade não precisa mais. Claro que com uma atividade maior, né, há necessidade de aumentar as estruturas. Mas nós temos arquibancadas, devemos ter uma capacidade aqui de pessoas em pé e sentadas no estádio, em torno de 2.500 pessoas, né? Para um esporte amador, né? Temos estrutura de banheiros, temos copa, salão social, né? Coisas assim que vêm demonstrando que a gente está investindo um pouco daquilo que a gente tem de recursos para manter a estrutura. Mas a gente, como passagem dentro do Gaúcho, que a gente pode dizer muito aqui, é a formação de amizade que você tem na comunidade. A gente tem aí muitos amigos, o futebol faz muitos amigos. As nossas disputas, vamos dizer assim, são dentro de campo, fora de campo é o pessoal que vale, não é a disputa por uma taça, por um primeiro lugar. A gente trabalha hoje, vamos dizer assim, a gente já falou antes, voluntariamente, mas precisa uma dedicação de várias pessoas para manter a estrutura, porque a gente diz assim, é um patrimônio que está aí numa parte central da cidade. Nós temos que seguir todas as legislações, cumprir com todas as legislações para manter, então, a estrutura funcionando. A gente tem manutenções diárias, como tem mensais, tem gramado, tem iluminação, água, luz, gramas, matos, lixos, né, entulhos, e tudo isso tem que ser dado uma dedicação, então, de pessoas que vêm aqui e se dedicam a fazer isso, porque a gente não tem nenhum funcionário, nenhuma pessoa contratada dentro do Gaúcho. São tudo trabalhos voluntários, assim como as organizações das equipes também. Treinadores, não digo massagistas, mas quem faz a parte externa, né, de organização da escala de jogos, contratar juízes, bandeirinhas, bola, massagem, água, tudo isso demanda de alguém que está organizando. E isso é tudo voluntário, então são pessoas apaixonadas pelo que fazem, que executam essas atividades aqui conosco para manter, para fazer a continuidade então de uma longa história. E o que acontece hoje? Esses times disputam algum campeonato ainda? Qual time que disputa alguma coisa ainda hoje? Nós temos várias participações a nível municipal em jogos, né? A gente disputa campeonato veteranos da categoria 35, da categoria 42 anos, tem uma categoria também 47 anos acima, né? Assim como tem também, nós participamos com uma equipe no campeonato da primeira divisão do município de Juí. O ano passado a gente foi vice-campeão, então, do campeonato. A gente joga também algumas coisas aí de futebol de salão, quando é organizado pelo CDL. A gente, não é a nossa atividade, que o nosso mais é futebol de campo, mas a gente sempre está representando de alguma forma. A gente apoia também um time feminino que disputa o campeonato estadual, né? O Esporte Clube Juí, que usa nossas estruturas aqui para disputa do campeonato. A gente tem hoje uma parceria com uma escolinha de futebol que tem bastante atletas até 15 anos, 16 anos que fazem treinamentos aqui, né? Então, assim, a gente tenta de uma maneira ou outra manter vivo a nossa história e dando continuidade dela. Programação para os 76 anos em outubro, né? Sempre é uma programação que a gente tem uma festa grande, tradicional do Costelão, do Gaúcho, né? A gente também
com mais 2 equipes, a gente joga, então, com adversários de fora, né? Esse jogo que está atrás é entre nós, mas nós temos 2 equipes acima de 35 anos, que hoje uma equipe vai jogar aqui às 16 horas e outra equipe está com outra cidade jogando. Na outra semana inverte, aquela equipe que está fora joga aqui e essa joga com o adversário, então, ou de Juiz ou de fora, na mesma categoria. Então, assim, ó, a gente for analisar hoje, nós temos mais de 100 jogadores aqui em atividades nessas 3 equipes, né? São atletas de uma maneira bem amadora, né? Numa estrutura amadora, a gente não tem nada assim profissional, mas a gente está dando continuidade àquilo que foi começado. Eu gostaria de fazer algumas referências, talvez, nesse tempo aí, daquelas pessoas que surgiram aqui e despontaram no futebol. Eu gostaria de citar algumas. A gente tem, então, uma revista, quando fez os 70 anos, onde conta essa parte da história, né? Que é a Escolinha do Gaúcho, então, uma fábrica de craques. Da onde a gente tem aqui, eu vou citar alguns nomes. O goleiro Eduardo Amster, o Dado, jogou no Juniores do Grêmio, várias equipes do país. Hoje ainda ele é treinador de goleiros, não da equipe profissional, mas daqueles que estão em ascensão dentro do futebol do Grêmio, né? Os goleiros de até 22 anos ele treina, depois promove. Ele jogou também categoria nas seleções brasileiras de base, né? Tem o Luiz Fernando Wissmann, vários times do Brasil ele jogou, né? Paulo Roberto Wissmann, o Paulinho, que também jogou no Internacional, jogou no Caxias, São José. O Betinho, né? Que foi muito conhecido no São Luís, mas jogava com nós aqui na escolinha. O Elton Kramp, filho do Ratinho, que foi um dos treinadores aqui, é uma parte da história nossa, dentro do Gaúcho também. Jair Galvão, né, jogou várias equipes no Rio Grande do Sul, hoje é treinador das equipes aí, foi treinador de São Luís. O Osmarzinho, professor de Educação Física, foi jogador de categorias do Grêmio, jogou no Guarani de Cruz Alta. O Gilban, o Cebolinha, né, que jogou nos juvenis do Internacional, é treinador de goleiros também, preparador físico de equipes hoje no futebol brasileiro. O Papico, jogou no São Luís, jogou Chapecoense muitos anos. O Chibinha, né, que é o pai do Chibinha hoje, né? Nós tínhamos o Chibinha, agora tem o filho, jogou pelo São Luís também, Tupi de Quissumal, Dino Santa Rosa. A gente teve também um início aqui, quase no final da escolinha, Paulo Baier também jogou aqui, depois, né, como parou a escolinha, foi para outros rumos. Podemos citar também o Dunga, jogava aqui nas escolinhas conosco por um período, né? Depois se tornou aí a pessoa que é de renome. Então, assim, de um pequeno espaço de tempo ali de preparação assim, tática para o futebol, muitos jogadores daqui se tornaram profissionais, fora aqueles que não foram para o lado profissional e continuaram no amadorismo, né? E alguns deles jogando até hoje. São muitos nomes, né? Alguns estão jogando aqui ainda, né? Mas assim, a gente sente orgulho de fazer parte da história do Gaúcho e tentar, no que eu puder, dar continuidade a essa história. Então, é uma situação que, para mim, é uma segunda casa, é uma dedicação assim de várias horas semanais, hoje um pouco menos, mas quando presidente ou quando tesoureiro ou quando vice-presidente, o envolvimento em festas, em organização de equipes, tudo isso de forma voluntária que a gente leva com orgulho pelo número de amizades que a gente é. Eu sou reconhecido aí em Juí pelo Gaúcho. Muitas coisas me conhecem por ser do Gaúcho. Fim de semana estou sempre fardado do Gaúcho. Não uso no profissional porque tem o uniforme da empresa. Mas no momento de lazer meu, sempre estou com alguma coisa do Gaúcho. Isso
tá falando aqui com o senhor, mas muita gente que joga no Gaúcho e que faz questão de estar no final de semana, tá com o uniforme do Gaúcho, tá com a camisa, tá falando do Gaúcho, então é que é mais pela amizade, assim, pela tradição que carrega, tem orgulho de ter jogado, de ter feito parte da história, né? Ninguém esconde isso. Com certeza. Até hoje de manhã, para relatar um fato, uma história triste da nossa parte, que vale a pena comentar, que foi o falecimento de um dos filhos do Bindé. Estivemos hoje de manhã no cemitério, então, fazendo então, o sepultamento. E encontrei o Caticoco lá, né? Que é um dos ícones do futebol de Juí aí, né? Por exemplo, assim, o que o Caticoco veio falar comigo? Primeira coisa, Gaúcho, solidarizar-se com o Bindé, né? E o que ele me pediu? Ele quer uma camisa do Gaúcho atual, né? Porque ele tem a história do Gaúcho, mas assim, ele quer continuar com isso também. Aí eu fiz um convite para ele estar conosco aqui aos sábados de tarde, né? Para ele vir aqui e participar conosco, porque essas pessoas que a gente acaba encontrando, às vezes em momentos difíceis, né? Nós temos uma história nos últimos 5, 6 anos aí de muitos participantes do Grêmio Esportivo Gaúcho que acabaram falecendo. E a gente encontra, então, todas as pessoas lá, né? E acaba sendo um assunto o Gaúcho. Então, é uma história bonita, eu vejo, assim, que as pessoas vêm aqui com dedicação, que gostam disso que fazem, e nós estamos, pelo menos, fazendo uma coisa, ajudando essas pessoas que estão passando um pouco da idade de uma disputa profissional ou mais, né, assim, mais acirrada. Nós estamos dando oportunidade aqui para as pessoas continuarem com o futebol, porque todo mundo gosta de jogar futebol, todo homem gosta, e eles têm que ter um lugar para isso. A gente tem também aqui domingos de manhã uma equipe um pouquinho mais de idade também que joga domingo de manhã, então é um envolvimento muito grande aqui na Casa do Gaúcho, no estádio Bertoldo Crisman aqui, né? E hoje nós estamos com 25 sócios proprietários do Grêmio Esportivo Gaúcho, que são os membros que fazem a diretoria, que tocam aqui o Grêmio Esportivo Gaúcho. Temos mais de 100 atletas, mas esses não são sócios proprietários, eles são participantes aqui. A gente tem os títulos aí à venda, né? Convida pessoas a vir fazer parte, vai substituindo aquelas pessoas que vão, né, pelo tempo, que a gente sabe que é uma passagem aqui também, né? Um tempo que a gente puder ficar aqui acompanhando, a gente fica, quando não puder mais, se afasta, mas a gente quer que essa história continue. Vocês ficando aqui hoje à tarde, vocês vão ver que hoje, provavelmente aqui, passarão no estádio, num jogo amador, de 200 a 250 pessoas no mínimo. Então isso para nós é uma fonte de estarem entre amigos. Nós estamos aqui conversando entre amigos, entre pessoas, né, que têm um objetivo de melhorar a parte física ou um condicionamento, mas principalmente pela amizade que a gente faz aqui e tem essa história, então, bonita aí, de continuidade para os anos seguintes. O objetivo, então, exatamente para os anos seguintes, é de manter esse clube, não pensa-se assim em um gaúcho disputando novamente, como antigamente, disputando o campeonato municipal ou profissional. O objetivo do gaúcho para os próximos anos é manter como está, assim, veterano, digamos, investindo nesse pessoal que já passou, que carrega a tradição do gaúcho. Nós tivemos no início do mês agora uma eleição da nova diretoria, né, onde a gente, claro que a gente tem um sonho de poder voltar a disputar de repente iniciar lá para uma terceira divisão, um campeonato amadores estadual, né? Só que o que acontece? O investimento hoje no futebol, ele é um investimento caro. Se a gente pegar o próprio futebol de Juí, que a gente às vezes critica um pouco, porque qualquer entidade que promova uma equipe de futebol para disputar qualquer campeonato, o que acontece? Os jogadores querem ganhar para jogar. E isso torna quase que inviável uma equipe amadora. Ou é chuteira, ou é fardamento, ou é taxas de arbitragem altas, né? É a manutenção do parque esportivo.
Então nós temos esse sonho, nós temos uma ideia de voltar com o time, por isso que a gente colocou um time na primeira divisão do Campeonato Municipal, mesmo não sendo um time que joga aqui conosco, mas